Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Nesse vídeo vamos falar sobre experiência que trader de verdade passa. Se você já passou por essa experiência ou você está passando por essa experiência, você pode ter certeza que você é um trader de verdade, porque o trader de verdade, ele tem que passar por um processo bem difícil até ele conseguir alcançar o seu objetivo. Comenta aqui embaixo se você passou, está passando, se você passou por algo parecido ou por algo diferente aqui, que eu leio todos os comentários aqui no nosso canal do YouTube. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. A gente faz live de segunda a sexta operando ao vivo por do Price Action. Para você não esquecer, esmaga o like. Live de segunda a sexta operando ao vivo. E bora lá pro vídeo. Primeira coisa que eu vou falar, eu estava pensando nisso, né? E resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Já teve vezes de eu estar operando, isso há muitos anos atrás. Hoje a gente já está mais maceteado, né? A gente já apanhou muito, então a gente já tem um pensamento diferente, uma postura diferente. Mas o que acontece? Quando a gente está operando, quando a gente está numa sequência muito boa de win, ou vários dias de win, o que acontece? A nossa confiança aumenta. E quando a nossa confiança aumenta muito, isso é normal, tá, galera? Provavelmente você já passou por isso ou está passando por isso. A gente fica muito confiante na análise. A gente não presta atenção nos filtros, algumas coisas passam despercebidas, a gente não dá tanta prioridade, e isso, por conta do excesso de confiança, a gente acaba pegando loss à toa. A gente entra em qualquer operação. Em alguns casos, por conta do excesso de confiança que a gente fica, por conta da sequência de win, a gente acaba aumentando a mão, pega o loss e a gente fica um pouco frustrado. E a mesma coisa acontece ao contrário. Isso, cara, já aconteceu muito comigo e provavelmente já aconteceu com você. Por exemplo, você tá lá, pegou uma sequência de loss, ou você foi estopado, aí você fica totalmente sem confiança. É o contrário, você acaba priorizando muitas entradas, você tem o seu operacional definido, você faz a marcação, e quando finalmente o gráfico ele toca na sua marcação, você não entra, porque você está com medo por conta da sequência de loss que você pegou. E se você tivesse pegado, teria dado win. E você prioriza tanto, e quando finalmente você pega uma operação, a operação da loss, e é mais um loss aí, depois de uma sequência de loss, depois de um prejuízo. Então, quando a gente pega uma sequência de win, a gente tem excesso de confiança. E quando a gente é estopado ou pega uma sequência de loss, a confiança vai embora. E outra coisa também, galera, que gera agressividade. Cara, isso aí eu já fiz muito. Muita gente já fez isso. Quando a pessoa é estopado, quando a pessoa perde, e ainda por cima, tá? Eu tô falando, galera, isso é de mim, tá? Eu tenho uma experiência, eu tenho 7 anos de mercado, eu comecei do zero, eu conheço muito bem isso aqui, e tudo que eu tô falando é a minha experiência pessoal. Já aconteceu em várias situações. Em umas situações que eu vou falar aqui, eu pegando uma sequência de win maravilhosa, vários dias positivo, aí chegou um dia que eu fiquei negativo, eu entrei de banca toda para recuperar o meu prejuízo. E o que acontece quando a gente entra de banca toda? A adrenalina sobe. Eu mesmo, não sei no seu caso o que é que você faz, mas eu vou te falar o que eu fazia. Quando eu pegava uma operação, galera, que eu entrava de banca toda, fazia essa coisa que é totalmente errada. Quando eu entrava de banca toda, eu saía da frente do computador. Eu já cheguei até a orar. Tô sendo bem sincero aqui, eu dobrava meu joelho, Senhor, por favor, faz com que essa operação dá win. Às vezes eu ficava atrás da cadeira, às vezes eu ficava andando pela casa, por um lado, para o outro, assim, a operação rolando, e eu andando para um lado, para o outro, só esperando aquele barulhozinho do plim, da win, né? E interessante que quando a operação dava win, galera, era aquela alegria, era aquela euforia. Você pulava, porque às vezes você entrava com um valor tão grande, e era aquela alegria, porque a operação deu win. E era aquela euforia, né? Pulava, vibrava. E quando a operação dava loss? Eita, meu irmão, quando a operação dava loss, galera, era um desânimo. Era um desânimo muito grande. Eu saía da frente do computador, sentava no chão, colocava a mão na cabeça e ficava pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Às vezes eu já fiz até alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, e eu falava assim, isso aqui não dá dinheiro, e eu me xingava, tá?
eu me xingava, eu já cheguei a dar 2 murros na minha cara, eu falava, mano, eu sou muito burro, eu sou muito burro, eu sei o que tem que ser feito e eu não faço, eu tenho que seguir o gerenciamento. E outra vez também, galera, coisa totalmente errada que eu fazia, cara, eu fiz uma alavancagem absurda, fiz uma alavancagem do caramba, e de repente o gráfico ele tocou numa marcação, se eu não me engano foi uma compra, ele tocou numa marcação e eu entrei com valor, uma taxa. Entrei, pá. Só que o gráfico, galera, ele começou a descer. Aí eu saí do gerenciamento. Aí ele desceu, entrei com outra taxa. Ele desceu, entrei com outra taxa. Galera, ele não parava de descer. E ele desceu, eu peguei outra taxa. Quando fui ver, foi a banca toda. E eu iniciante, eu entrei com um valor bem alto, acho que era 800, 700 reais, alguma coisa assim. Aí eu fiquei, meu Deus, eu entrei com a banca toda, eu saí da frente do computador. A operação deu ruim. Aí meu lucro, galera, foi lá pra casa de caramba. A operação deu ruim. Eu fiquei doido, feliz da vida, gritando, eufórico, né? Mas isso é uma coisa totalmente errada. Porque quando a gente entra de banca toda e a operação dá ruim, a gente fica feliz, né? Mas isso pode virar um costume, né? Então o bom é respeitar sempre o gerenciamento. E quando eu quebrava a banca, né, dava aquela sensação, você sabe, né? A sensação ruim que dá. Se eu fazer uma pergunta aqui, né? Eu nunca cheguei a chorar, eu já fiquei com muita raiva, mas com certeza muita gente já chorou por perder dinheiro nesse mercado, porque todo investimento envolve risco. E a coisa mais difícil aqui é a questão do gerenciamento. É a questão da disciplina. Se eu perguntar aqui, alguém já conseguiu respeitar o gerenciamento no prazo de um mês inteiro? Cara, é muito difícil. A coisa mais difícil que tem no trader é respeitar esse danado do gerenciamento. O cara até fica uma semana respeitando direitinho, 2 semanas, mas em algum momento, cara, é impressionante. Parece que acontece alguma coisa que a gente sai do gerenciamento, a gente quebra a banca. E o que eu posso falar para vocês, galera, é que é tempo, é um processo. Não tem resumindo aqui, né, pela minha experiência, você tem que passar por um processo aí, são várias etapas, são vários obstáculos, né? E cada obstáculo que surge, muitas pessoas não conseguem passar por esses obstáculos. Muita gente vai ficando no caminho e vai desistindo. E também tem aquelas pessoas que sempre falam mal do mercado, né? As pessoas que entraram, perderam dinheiro, sempre vão falar mal do mercado, e realmente é uma minoria que consegue. Se você for ver as estatísticas, apenas 3% das pessoas conseguem ganhar dinheiro no mercado, então realmente é uma minoria. Então o que eu posso falar pela minha experiência, é difícil sim. Se eu fosse colocar numa escala de 1 a 10 nesse mercado, não estou querendo desmotivar, eu estou falando a realidade, pela minha experiência que eu passei, a dificuldade é 10, tá? É muito difícil, você tem que ser um cara diferenciado, você tem que ser um cara raçudo, é um cara que tem que saber lidar com a pressão, tá? Não é fácil. Eu falo até a questão dos meus amigos que estão até aí no meio fazendo live, que cada um tem a sua história e eles sabem muito bem como isso aqui funciona e cada um teve as suas dificuldades até conseguir alcançar o seu objetivo. O que eu posso dizer que é possível. São várias etapas que você vai passar, né? A etapa da empolgação, quando você conhece o mercado, a etapa da frustração, quando você começa a quebrar banca, depois você começa a respeitar uma gestão de risco, ainda fica negativo, mas suas perdas estão equilibradas, depois tem aquela etapa que você fica no 0 a 0, depois tem a etapa que muita gente está passando por essa etapa agora, nesse exato momento, a etapa das migalhas, você consegue tirar um dinheirinho no mercado, consegue botar uma gasolina no seu carro, até pagar uma conta de luz, fazer um lanche fora, né? Mas é aquilo, é umas migalhas, dá para quase nada. E depois dessa etapa, tem a etapa que realmente você consegue ganhar dinheiro no mercado e tem uma etapa mais exponencial, que você pode ganhar uma quantidade de dinheiro que você nunca imaginou na sua vida. Então são várias etapas aí que você vai passar e como eu tinha falado anteriormente, no decorrer dessas etapas, muitas pessoas vão desistindo e não conseguem alcançar o seu objetivo. Então o que eu posso falar aqui, o simples, ele funciona. Tá? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, mas é o que veio na mente. Quando eu era iniciante, eu já saí de R$ 20, minha banca de R$ 20, ela caiu para R$ 8 e ela foi para mais de R$ 3.000. Se eu faço um vídeo, por exemplo, uma divulgação de qualquer coisa falando sobre isso, as pessoas vão dizer que é mentira, as pessoas vão dizer que é ilusão, mas eu tenho tudo anotado. Eu, quando era iniciante, eu consegui fazer isso. Eu já fiz vários tipos de alavancagem, fazendo simples. O simples ele funciona, eu operava só resistência.
Era só resistência e respeitando uma gestão de risco, eu consegui fazer essa alavancagem. Com a banca de 3 mil, eu consegui fazer uma gestão de risco melhor, mais tranquila e comecei a tirar uma grana boa aí do mercado. Eu posso dizer, galera, que é disciplina, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que são compulsivas, isso é normal. Eu era um cara muito compulsivo, era um cara totalmente disciplinado, eu fazia loucura, colocava dinheiro na corretora que eu não podia colocar, dinheiro de viagem, dinheiro de um cartão de crédito, fazia loucura, galera, loucura, só para você ver a loucura que eu fazia, só pra, tipo assim, eu como motorista de Uber, eu pegava um cartão de crédito, eu tentava colocar na corretora R$ 1.000 no cartão de crédito para entrar com tudo, com os R$ 1.000, eu falando, cara, se ela tocar aqui, é certeza que vai dar win. Olha o pensamento, galera, não existe entrada perfeita. Eu era desse jeito. E todos os dias aqui na frente do computador eu entendi como esse mercado funciona. Então, atitude simples que a gente faz, a gente consegue sobreviver no mercado. Uma atitude simples, quando o mercado está ruim, você analisar mais e operar menos. Quem acompanha a nossa live vê, a gente faz 2 horas de live e a gente só pega uma operação. A gente fica 2 horas na frente do computador sem nenhuma operação. A gente tem a paciência de esperar o mercado. O mercado ele tira dos impacientes e dá para os pacientes. Pegou uma sequência de lojas, o que a maioria faz, e que também eu fazia. Aumentava a mão para tentar recuperar. Não, não vou aumentar a mão, não. Eu vou baixar a mão para preservar meu capital. Tudo dentro do gerenciamento. Quando vê que o mercado está respeitando, aí sim é o momento de aumentar a mão. E sim, galera, a gente, se tiver o pensamento da gente querer ganhar todos os dias, não vai dar certo. Né? A gente sempre tem que pensar no longo prazo. Sempre pensar no longo prazo. Já teve mês de eu ficar negativo e já teve semana de eu ficar negativo. E o mercado vai estar lá no outro dia. O mercado não vai fugir, ele vai estar lá. E amanhã a gente vai estar com cabeça fria, a gente vai estar mais tranquilo, tá, galera? Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu, Jack, tô 7 anos nesse mercado, operando todos os dias, galera. Eu não tiro férias, eu não tiro folga, tá? É o tempo todo aqui, ó, operando, né? Tenho muito tempo de tela, muito tempo de tela, então não tô querendo ser melhor do que ninguém, ou tô querendo dizer que eu sou sabidão, sabichão de tudo, mas o que eu quero dizer é que eu tenho experiência, eu posso falar essas coisas, que eu sei exatamente o que eu tô falando, tá? O que eu posso falar, gerenciamento. É isso, a disciplina. E outra coisa que eu vou dizer também é que a disciplina você não adquire da noite para o dia. É um processo também, tá, galera? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. A gente faz live de segunda a sexta operando ao vivo. No ao vivo você vai ver a realidade do mercado. Você vai ver a gente pegando win, bastante win, lucrando, ó, bacana. Você vai ver a questão da paciência, da disciplina. E vai ter loss, o loss é inevitável e pode acontecer alguns momentos da gente ser estopado, né? Quando a pessoa está acompanhando a live e a gente pega uma sequência de loss, ninguém gosta, né? Mas porque não tem o que fazer, né? O loss faz parte, às vezes o ciclo de loss acontece em algum momento, não tem o que fazer, né? Então, no ao vivo você vê a realidade do mercado financeiro. Muito obrigado. Para você não esquecer, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta operando ao vivo, o puro do Price Action. Valeu, é o puro.